Boa noite. Soninha Francine, vereadora em São Paulo, falando aqui do meu gabinete. Eu, essa semana, não tinha vindo nenhum dia ainda para a Câmara, mas precisei resolver algumas coisas pessoalmente aqui. Oi, Alice, oi, Camis, oi, Márcio, oi, Marlarsan, Marcelo Gomes Band, boa noite, tudo bem? Então, hoje estou no meu gabinete aqui, sozinha, e eu sou daquelas pessoas que só acende a luz de onde está, então tá tudo aqui na maior escuridão. Oi, sonoros, oi, prateleira de quadrinhos. Vamos lá pro nosso tradicionalíssimo, tem 3 semanas já, programa ao vivo. Parabéns pelas máscaras. Obrigada, Marcelo Gomes, vou falar disso no segundo bloco. Eu me organizei para fazer ao vivo dividindo 3 blocos, né? Temas em 3 blocos. Oi, Márcio Aguiar. O primeiro falando de assuntos do Brasil e do mundo. O segundo, notícias da cidade, em especial notícias daqui, da Câmara Municipal. E o terceiro bloco com notícias bacanas, notícias auspiciosas, compartilhando iniciativas solidárias, essas coisas todas. Oi, Paulinha, oi, Kenzo, oi, Rocket Sapiens, oi, Silmara. Vamos lá. Bom, como não falar hoje da saída do ministro? Eu achei que era piada. Quando primeiro que eu vi foi no grupo dos vereadores, o Reis, que é meu vizinho aqui de parede, vereador do PT, e ele é muito expansivo, ele é muito provocador, ele é muito gozador, e aí ele postou lá, ministro da Saúde sai antes de 30 dias do cargo. Aí eu fui ver achando que era zoeira do Reis, que era piada. Tipo, não, o ministro pediu demissão porque ele tem vergonha na cara, né, basicamente. Oi, Saulo, oi, Alê. Lembra, a gente comentou aqui, outro dia, né, o ministro foi surpreendido pelo anúncio de que, por decisão do presidente, por um decreto publicado sem que ele soubesse, academias, salões de beleza e barbearias foram consideradas atividades essenciais. É tão bizarro que a gente até podia considerar que uma ou outra atividade essencial poderia ser dispensada da quarentena, mas entre todas as atividades do mundo, o presidente concluiu que o que não podia continuar fechado é salão de beleza, academia e barbearia. E uma semana antes, a Amanda do gabinete já tinha me chamado a atenção, ele tinha retirado uma das atividades relacionadas ao manejo de resíduos da categoria de atividades fundamentais. Quer dizer, manejar resíduos não é uma atividade fundamental, mas dá um tapa no visual, aí sim. E o Taish, durante a coletiva, ele nem tinha processado direito, né? Salão de beleza. Ele falou como é que é manicure, mas o quê? Ele ficou muito chocado, visivelmente constrangido, visivelmente contrariado, e até que finalmente ele pediu para sair. E diga-se que ele tentou conciliar. Deixa eu não segurar o celular, será que fica muito torto assim? Ele tentou conciliar a base técnica dele com o desejo do Bolsonaro de acabar com a quarentena, com o distanciamento. E aí o que ele preparou? Um plano de abertura, um plano de flexibilização do distanciamento social. Então o Ministério da Saúde desenvolveu uma ferramenta que os prefeitos e os governadores poderiam aplicar para decidir se tornava um distanciamento mais rigoroso ou menos rigoroso. Como, aliás, o governo do Rio Grande do Sul já fez, analisou ali algumas áreas e falou, não, aqui preciso apertar mais e aqui não preciso apertar tanto. Até o ministro foi criticado quando ele anunciou essa ferramenta pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que eles disseram o seguinte, tudo bem que é um cálculo técnico, mas é que a gente não pode nem falar em flexibilizar, em suavizar as normas de quarentena, distanciamento e isolamento. Então ele não estava criticando a ferramenta em si, ele estava criticando a sugestão de que se poderia flexibilizar a quarentena, porque quando a gente fala
Pelo amor de Deus, não dá para flexibilizar de jeito nenhum. O vírus circula com uma rapidez, uma capacidade muito maior do que a gente tem condições de tratar as pessoas que são afetadas mais seriamente. E a gente fala, as pessoas continuam saindo, a taxa de distanciamento em São Paulo continua abaixo de 50%. Eu saí na rua hoje depois de muito tempo e achei um movimento assim, normal não, mas tipo férias escolares. Então bem menor do que o normal, mas ainda assim uma cidade viva, não uma cidade quase deserta, como eu cheguei a ver aqui nos primeiros dias do isolamento. Além de ver um monte de gente usando a máscara tudo errado, máscara pendurada na orelha, máscara no pescoço, conversando de perto sem máscara, vários casos. Muita gente com máscara, mas dentre esse muita gente, muitas pessoas com a máscara sendo utilizada do jeito errado. Mas o fato é que o ministro tentou fazer tecnicamente uma ferramenta que permitisse que as autoridades locais tivessem meios para dizer para a população, olha, como a gente está com uma curva de contágio assim, o número de leitos de UTI disponíveis aqui, respiradores aqui, coisa e tal, podemos permitir tais e tais atividades. E até mesmo usar essa ferramenta para dizer, tá vendo? Tá vendo por que não podemos relaxar? Então, o Tais tentou. Só que essa ferramenta dele não chegou a ser aplicada. E claro que o Bolsonaro não gostou nada disso. Como assim o cara quer ter critérios para o distanciamento? Tem que acabar com tudo e pronto. Aliás, naquela reunião absurda com representantes de diversos setores econômicos, que ele conclamou aquelas pessoas a fazerem guerra aos governadores. Tipo, um puta absurdo, né? É um por dia. A gente não cansa, não. Na verdade, a gente cansa. A gente cansa de se surpreender. Então, o Taishi não escondeu a contrariedade com a liberação dos salões de beleza, que passaram a ser considerados atividade fundamental. E olha, não é nem porque eu sou suspeita, nunca vou a um salão de beleza. As mulheres que frequentam o salão de beleza e os homens que frequentam as barbearias também ficaram pasmos com essa ideia. Ou quem faz academia, né? Ele não criou uma ferramenta para medir o quanto daria para aumentar ou diminuir o distanciamento social. E não era isso que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro quer o liberou geral. E tem a história da cloroquina também, né? Que o Bolsonaro se apega a isso como a salvação da lavoura. E eu vi um vídeo hoje, a Lília me mandou um vídeo hoje da Damares, a ministra, falando, tô vindo aqui de uma cidade no interior da Paraíba, se não me engano. Nossa, lá eles estão fazendo a revolução da cloroquina, salvando vidas. E o Bolsonaro chegou a dizer, olha, eu sei que não tem comprovação científica, tá? Mas fazer o quê? Uma emergência, né? Vai deixar o cara morrer? 4, 5 dias ali pra, né? Não, vamos usar, né? Vai deixar morrer. Então, ele mesmo diz, não tem comprovação científica. Engraçado que tudo aquilo que tem comprovação científica, ele resiste, não aceita de jeito nenhum. Você fala, olha aqui a ciência está dizendo, ele não. Aí quando não tem comprovação científica, aí ele acha que tudo bem. Então o critério do que é comprovado é todo particular também do nosso excelentíssimo presidente da República. Aliás, se as pessoas tivessem essa tolerância, essa compreensão com cannabis, o uso terapêutico medicinal de cannabis, por exemplo, que tem assim, toneladas de comprovação científica, de estudos científicos publicados naquelas revistas super rigorosas, aí fala assim, não, a cannabis não está bem provado que ela é boa. Puta, ela serve para milhões de finalidades para as quais não existe nenhum outro medicamento eficaz. Mas a cloroquina não tem comprovação científica, mas estamos numa emergência. O que o Bolsonaro não compreende, o Bolsonaro e os defensores entusiasmados da cloroquina, é assim, primeiro, os médicos já podem receitar. Tem um protocolo, o médico pode avaliar o paciente e decidir se a cloroquina vai ser utilizada ou não. E depois o problema não é só que a cloroquina pode não funcionar. Claro, se você já tentou tudo, recorreu à cloroquina e a cloroquina também não funcionou, ela não piorou nada. Mas a cloroquina pode fazer mal, como um dos órgãos atacados pelo corona. É o coração. Aliás, essa é uma característica desse vírus. Ele já foi classificado como, Covid é uma doença sistêmica.
Porque não é que o vírus ataca um órgão, as vias respiratórias e pode causar uma pneumonia gravíssima, não. Ele ataca os rins, ele ataca o coração, ele ataca a circulação, trombose pode ser um dos efeitos do vírus, que mais? Conjuntivite pode ser um dos sintomas de Covid. Então, usar a cloroquina pode não funcionar e pior do que isso, usar a cloroquina para quem tem uma condição cardíaca pode levar à morte. É absurdo isso. E aí o cara defende o uso indiscriminado de cloroquina como se os médicos estivessem vendo as pessoas morrerem e deixando de dar cloroquina por ruindade mesmo. Porque querem contrariar o presidente da República. O cara tá ali do lado de um paciente sofrendo, mas ele não dá cloroquina só para contrariar o Bolsonaro. É se colocar muito no centro do universo. Mas enfim, que acha que a Terra é plana e deve achar que, né, o Sol gira em torno da Terra. Também deve se achar o centro de tudo. Eu vi que um monte de gente já escreveu um monte de coisa. Deixa eu voltar aqui nos comentários e falar um pouco também. O Taish precisa cortar o cabelo, não sei como ele vai fazer com tudo fechado. Não, realmente, esse é o maior de todos os nossos problemas. O Robson Paiva fala, o transporte público está muito cheio, com alto risco de contaminação. Hoje eu vi uma entrevista do secretário estadual de transporte e ele foi cobrado, né? Pô, por que vocês não colocam mais trem? Por que vocês não diminuem? Bom, primeiro que depois que o rodízio começou a vigorar, aumentou tipo 100 mil pessoas por dia o transporte coletivo. Ou seja, é gente que precisava mesmo sair de casa. Ninguém vai pegar um metrô cheio às 6 horas da manhã para não fazer nada. E assim, os próprios sistemas de transporte estão desfalcados de muita gente, porque tiveram que afastar os funcionários que se enquadram nos grupos de risco ou pessoas que pediram na justiça autorização para serem afastadas do trabalho e a Secretaria de Transporte, o metrô, a CPTM tiveram de cumprir. Então, além de tudo, esses são serviços que também estão desfalcados de trabalhadores. E aí o secretário não quis muito, né, dizer claramente isso, mas ele não consegue mesmo manter o transporte coletivo com o distanciamento necessário. Então, muita gente está falando disso. Eu tenho cá para mim a impressão de que o secretário de Transportes vai rever as regras. E eu tenho uma sugestão muito simples, assim, começa o rodízio às 7 da manhã, porque quem vai sair de casa antes das 6 da manhã não vai sair à toa. Não tem comércio aberto, os parques estão fechados, não vai visitar um amigo às 6 horas da manhã, não vai, né, matar saudade da família às 6 horas da manhã. Então, se o rodízio começar às 7 da manhã e terminar, digamos, às 8 da noite, você já desencoraja bastante que dentro desse período as pessoas não saiam de carro à toa por motivos que, né, ela poderia... que não são suficientes para justificar a saída de casa nesse contexto de quarentena. Então, hoje mesmo, Robson, eu tive num evento na prefeitura, um evento assim, né? Todo mundo longe um do outro. E eu dei essa sugestão. Na Tribuna Livre também falei, a Patrícia Bezerra comentou, achei boa essa ideia, estamos tentando. A Juliane Galdino, ele tá muito preocupado em salvar vidas com a cloroquina, sim. O cara que diz assim, vai morrer muita gente, você quer que eu faça o quê? E daí? E daí? O que você quer que eu faça? Ele tá muito preocupado com salvar vidas. Fato ou fake, o Trump tem algum envolvimento com a fabricação desse remédio? Acho difícil. A indústria farmacêutica se empenha, né? Em produzir remédios que possam ser soluções, testam para um problema, como aconteceu até, né? Remédios que tinham sido desenvolvidos para o ebola, para outras doenças e não necessariamente surtiram melhores efeitos, a indústria farmacêutica vai lá e tenta adaptar, desenvolver. E aí a indústria farmacêutica, claro que é muito lucrativa, é um setor bastante bem sucedido e pode contar ali com o apadrinhamento de um ou de outro governo, mas assim, dizer que o Trump está por trás do remédio é como dizer que o governo chinês está por trás do vírus. É uma personificação assim que não faz sentido. O Robson... São Paulo está cheio de problemas que precisa resolver, uma delas é o transporte público, essa loucura do rodízio criado. Então, Robson, eu acho também que
que o rodízio não ajudou. Não ajudou a promover o distanciamento, pelo contrário. Ajudou a colocar as pessoas numa situação de proximidade com outras pessoas, que é exatamente o contrário do que a gente precisa agora. Se na atual conjuntura o BRN Campo talvez seja Bernardo, se eu sou a favor do lockdown, assim, se precisar. Assim, parece que a gente não chegou a esse ponto. Parece que a gente ainda tem uma margem de recursos disponíveis para tratar as pessoas. Porque o lockdown é muito radical, né? Mas você vê, não seria inédito no Brasil, né? São Luís, Belém, algumas cidades fizeram o lockdown, tranca a rua mesmo. Tipo assim, amigos, você não pode sair na rua. Você vai ter que provar que você não tinha escolha a não ser sair na rua. Então é tenso, até porque você controlar um lockdown numa cidade ampla, esparramada como São Paulo, tem uma chance de desmoralizar, inclusive, né? Aí você fala assim, porra, os caras lá estão saindo, eu que vou ficar trancado em casa? Eu espero que não. Acho que essa é a resposta, assim. Eu espero que a gente não chegue a precisar do lockdown, mas a gente fica dependendo do quê? Da adesão consciente das pessoas, da educação, da compaixão. Às vezes eu acho que a gente não devia chamar de distanciamento social, devia chamar de distanciamento solidário, distanciamento compassivo, porque não é só para eu não pegar o vírus, é para eu não sair esparramando o vírus por aí. Oi, Elis, Malreps, oi Maris, oi Amanda, oi Orlando, oi Vera. O Rafael também deu parabéns pelas máscaras no dia de hoje. Vou falar delas. Oi, Simone Deoneri. Simone Deoneri estudou no Colégio Santana comigo. Aliás, a família Deoneri inteira. E o senhor Deoneri era da Associação de Pais e Mestres, como meu pai. Então, elas fizeram muito parte da minha vida. E por uma mega master coincidência, a Simone Deoneri hoje trabalha aqui na Câmara Municipal. E a gente nunca se encontra. Isso é que é o mais bizarro. O mundo nos aproximou tanto e a gente nunca se vê por aqui. Bom, acho que de governo federal era isso. Cloroquina não só não adianta, como a cloroquina pode matar. Notícias do município. E o Marcelo Gomes Band falando: isolamento vertical não existe. É o isolamento parcial, é o isolamento de um determinado grupo de pessoas, como se fosse possível isolar um grupo. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Deixa eu ver aqui o comentário da Juliana enquanto isso. Você acredita que se continuar com esse isolamento haverá saques? As pessoas já estão passando fome por causa do prefeito e do Dória. As pessoas estão passando fome por causa da pandemia. Pessoas que já nunca tiveram muita facilidade assim para ter uma dieta abundante e saudável. Então, elas estão com dificuldade para se sustentar e para sobreviver, porque a gente está convivendo com um vírus que é altamente infeccioso, que pega de gotículas no ar e que pode ser leve para algumas pessoas e extremamente agressivo para outras pessoas. Então, não é o Dória nem o Bruno que estão fazendo as pessoas terem dificuldades. É uma doença muito, muito contagiosa, uma doença que pode ser muito grave e em muitos casos é fatal. Então, se eu acredito que vai ter saque, eu espero que não. E eu acredito que não, sinceramente. Felizmente, a gente está tendo uma onda de solidariedade que é típica das catástrofes. Quando tem catástrofe,
muita gente sai do seu lugar para levar uma doação de roupa, de mantimento, de colchão. Eu já tive na frente, assim, na linha de frente de algumas catástrofes. Teve um incêndio numa favela do Jaguaré que, assim, dizimou 400 barracos. Por milagre, ninguém sofreu nenhum ferimento grave. Não é só que ninguém morreu, mas o fogo alastrou, assim. Eram barracos de madeira, uma favela muito precária, muito apertadinha. Então as pessoas perderam tudo, literalmente, da noite para o dia. De domingo até domingo à noite elas tinham uma casa, segunda-feira elas acordaram sem nada. E teve uma hora que a gente tinha dificuldade para administrar as doações. A gente estava a ponto de dizer para as pessoas não tragam mais doação porque a gente não tem mais nem como administrar. Então está tendo um movimento de solidariedade incrível, solidariedade entre vizinhos, entre pessoas da mesma favela, e solidariedade empresarial e de organizações que já existiam, de organizações que se formaram agora. Então, acredito eu que as pessoas não vão chegar ao desespero de fome de saquear. Até porque também a gente não está vivendo uma situação em que as coisas estão ali diante dos seus olhos te tentando. Tipo, tá todo mundo super bem andando de carro, comprando DVD e você passando fome. É uma situação muito atípica. Então, eu não acredito que haja saques e eu espero que não haja fome e desespero a esse ponto. E eu acredito que a sociedade, em todos os setores, governamental, não governamental, Central Única de Favelas, Prefeitura de São Paulo, empresas, estão se mobilizando para tentar cobrir a cidade toda. Mas esse é um dos nossos problemas, chegar em todo mundo. Mesmo que tenha doação, eu conheço uma loca perto da minha casa, debaixo de um viaduto, que é numa região razoavelmente central. Eles dispensam doação, fora de brincadeira. Eles chegam uma hora e falam assim, muito obrigada, pode levar para outro lugar, porque já passaram aqui hoje trazendo doação. Mesmo com 80% das pessoas, das organizações que fazem trabalho voluntário com situação de rua, não estarem fazendo. E não estarem fazendo porque estão preocupadas não só com elas mesmas, mas não serem elas o vetor de transmissão do vírus para aqueles que eles estão tentando ajudar. Mesmo assim, ainda tem gente que faz o drive-thru de deixar uma doação aonde? Na região central. As pessoas que moram no fundo do fundão da favela, e às vezes assim, a favela é aqui, a favela do Moinho, é central, é razoavelmente perto. Mas tem umas ruelas, uns bequinhos lá na favela do Moinho, que nem os moradores sabem direito que existe aquela parte da favela. Então esse é sempre um desafio, é fazer chegar lá no extremo, lá na ponta. Quer dizer que as nossas meninas aqui do gabinete estão fazendo um trabalho de correr para as pontas, para as lonjuras, que é incrível. A Márcia Francini, a Silvana articularam hoje a doação assim, de um caminhão de frango. Uma coisa incrível. Eu sou vegetariana, não como frango, mas eu fico muito grata em nome daquelas pessoas que se alimentam de proteína animal. Então elas estão fazendo esse corre de levar assim, no fundão lá da Zona Sul, da Fumaça, lá em cima na Brasilândia, lá no topo, e na Cracolândia. E estão se desdobrando para isso. A Rosiane todo dia dá expediente aqui no Lago São Francisco, servindo refeições para a população em situação de rua. Lá na Cracolândia não estão atendendo só os usuários que vivem ali na cena da Cracolândia, mesmo cena de uso, como a gente diz, mas pessoas que moram nos cortiços, nos lugares pobres ali do centro também. O César está sempre pilotando aí vaquinhas 1000 para acudir o pessoal. A gente tenta inscrever as organizações também no SP Cidade Solidária. Ontem eu falei o link, cadê? participe.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br/inscrical-cidade-solidária. É mais fácil entrar no Google e procurar inscrição Cidade Solidária. Então a gente já indicou, várias pessoas vêm pedir auxílio e a gente já não conseguiu ligar as redes a ponto de ajudar todo mundo. Às vezes vem assim um grupo de 200 famílias pedindo apoio e a gente está orientando como se inscrever no Cidade Solidária para receber. E assim, na boa, Cidade Solidária está distribuindo
dezenas de milhares de cestas básicas. Está sendo um trabalho muito bem articulado. Então, tá todo mundo, na verdade, cada um do seu jeito. A Paulinha lá na Zona Leste, a Débora vai junto entregar as doações, o Alexandre, a Vera, o Adelso, tá todo mundo, o Bruno, todo mundo procurando encontrar as pessoas que ainda não estão tão visíveis assim, que não estão conseguindo acesso ao benefício em dinheiro ou essas distribuições de cestas e etc. Meninas, depois me contem, viu, Silvana? Depois me conta como é que foi, se vocês conseguiram distribuir um caminhão de frango. Que maravilha. Deus abençoe os frangos. Inclusive, a gente que é budista, a gente reza pelos animais que deram sua vida para o sustento dos outros. Aliás, não precisa ser só budista para rezar para isso, não, né? Quem tem sensibilidade, empatia, compaixão, pensa naquele bicho que deu a sua vida, né? Não foi consultado, mas deu a sua vida para nos alimentar. A Juliane acredita na solidariedade dos brasileiros. E, Juliane, eu fiquei aqui pensando, né? Eu fui irônica em relação ao seu comentário sobre o Bolsonaro estar preocupado com a vida das pessoas e por isso ele defender tanto a cloroquina. E eu fui irônica achando que você estava sendo também, e talvez você não tivesse. Então, me desculpa se eu, né, fui grosseira, você estava falando sério e eu falei como se você estivesse sendo irônica, e eu seriamente não acho que a preocupação do Bolsonaro é com a vida das pessoas. A preocupação dele é provar que ele está certo e que todo mundo está errado. Todo mundo que defende que o distanciamento é a única forma da gente evitar uma explosão, um colapso do sistema público e particular de saúde, que também não dá conta de tudo. Oi, Márcia, falei de você ainda agorinha. Oi, Eduardo Trindade Munhoz, Kátia Carvalho, João. Eu adoro ver os perfis. A Juliane também estava falando com ironia. Que alívio. Eu, às vezes, ainda recaio. Eu melhorei muito, mas às vezes eu recaio num sarcasmo que já foi muito típico meu durante muito tempo. E o sarcasmo pode ser tão desagradável para as pessoas que são objeto do seu comentário sarcástico. Às vezes é difícil não ser sarcástico com o Bolsonaro e tal, mas eu tento me controlar. Bom, vamos lá. A Secretaria de Assistência Social publicou, então, um edital novo para seleção de hotéis que possam receber a população em situação de rua. E até acho que foi o gabinete do Suplicy que colheu assinaturas aí numa moção de repúdio à Associação de Hotéis que disse o seguinte: olha, tudo bem, hotel para receber pessoal que mora em favela, a gente até consegue, mas morador de rua, acho que não vai prestar. Então isso mostra o quanto as pessoas veem o morador de rua como um ser, assim, né, não muito humano e incapaz de ser humano, né? Pô, se o morador de rua for hospedado num hotel, que ele vai, né? Ele não vai ter condição, ele não vai saber se comportar. Olha, não é que o morador de rua é uma pessoa especial, diferenciada. É um ser humano, com todas as características e defeitos dos seres humanos. Um astro do rock pode ir num hotel e ser super gentil, educado e deixar presentinhos para as camareiras, e o outro pode quebrar tudo e cagar no meio do quarto. Milionários do rock. Então, assim, pessoas em situação de rua são seres humanos. Algumas são muito legais, outras são puta mala, outras são super instáveis, uns são super educados, outros são super grosseiros. E agora, se elas são acolhidas num hotel contratado pela prefeitura, a prefeitura está assumindo parte da responsabilidade por isso. E é possível, sim, que algum morador de rua não saiba se comportar direito num hotel. É possível. Mas você dizer, não, morador de rua não obrigado, eles têm que ficar em albergue. Tipo, foi essa frase do presidente da Associação de Hotéis. Mas hotel para morador de rua... então a gente não está querendo que eles recebam de graça, eles serão remunerados por isso. A gente, digo, né, o poder público, o Estado, a gente espera que não seja um preço assim, né, top de mercado alta temporada. Estamos em baixíssima temporada do ponto de vista do movimento nos hotéis, e a gente está assumindo essa corresponsabilidade de um acompanhamento pela assistência social. Não vamos simplesmente despachar morador de rua para os hotéis, assim, agora é com vocês, cuidem aí. Não, eles oferecem um determinado serviço, eles serão remunerados por esse serviço,
E eventuais danos causados aos hotéis, né? No contrato você pode determinar que a prefeitura tem que ressarcir. E aí saiu um edital hoje, já para 500 vagas, a primeira tentativa foi para 100 vagas e o mercado assim, não se interessou muito. E o edital agora foi mais bem redigido, mais bem acabado. Vamos ver se dessa vez dá certo. E quando o Douglas, secretário em exercício da assistência social, porque a titular, a Berenice Janella, pegou Covid e estava afastada, eu perguntei para o Douglas e se eles estavam pretendendo também usar a possibilidade que a lei estabeleceu de acolher mulheres vítimas de violência. E aí ele fez um comentário super pertinente que, assim, em princípio não, porque a mulher vítima de violência é uma mulher em perigo. É uma mulher que muito frequentemente é perseguida pelo seu agressor, onde quer que ela esteja. Não é à toa que a gente tem casas sigilosas de acolhimento da mulher, com uma segurança super rigorosa e ainda assim às vezes dá merda. O agressor espera na esquina, descobre onde a mulher está, espera na esquina e às vezes a mulher é agredida a poucos metros da casa sigilosa, uma coisa assim bárbara. Então ele falou assim, olha, seria difícil fornecer a segurança necessária para uma mulher vítima de violência num lugar que não foi feito para isso, num hotel que tem um outro tipo de acesso. Então, em princípio, a gente não está pensando nisso não. E eu compreendi, é o tipo de coisa que até pode ser construída a médio prazo. Justamente na emergência é que não dá para fazer. Eu entendo, eu concordei com ele, que realmente se você vai colocar uma mulher vítima de violência num hotel em que o controle dos acessos não é tão simples assim, você não pode correr esse risco, não pode se expor a esse risco. Tudo bem, o hotel tem um controle de acesso, mas não para alguém que quer entrar lá e matar uma pessoa, não é, né? Não é assim, com esse rigor. É isso que eu quero dizer. Imagina, um cara tem autorização para visitar alguém no 9º andar e aí ele desce e passa no 7º andar e agride uma pessoa. Então, tudo bem que não seja usado esse recurso a essa altura, e sim outros tipos de recurso para acolher as mulheres vítimas de violência. E sobre mulheres vítimas de violência, hoje teve uma live na página da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. A página deles no Facebook é Facebook/Inclusão SP. E hoje quem falou na live foi a doutora Fabiola Sucassa, uma promotora do Ministério Público de São Paulo, que atua muito, ela é ativista da causa da violência contra a mulher. Ela promoveu um programa em que os agentes comunitários de saúde, principalmente as agentes comunitárias de saúde, das equipes da saúde da família, recebem um treinamento para identificar os sinais de violência doméstica e para conseguir ali fazer uma relação de confiança com aquela mulher, para pedir ajuda quando a própria mulher não consegue. Às vezes a mulher não identifica que ela está sendo vítima de uma violência escalada, perigosa. Então hoje a doutora Fabiola Sucassa falou lá no Facebook, no ao vivo do Inclusão SP, e uma das coisas que ela falou é muito interessante, que é sobre a necessidade de a mulher ter um plano de fuga. Se ela tiver que sumir de casa antes que o marido volte, antes que o seu agressor apareça, ou enquanto o agressor está distraído em algum outro lugar da casa, ela tem que se preparar para levar roupa, para ter os documentos à mão. É muito louco isso, mas ela precisa de uma rota de fuga e é bom que ela pense como que ela vai fazer isso. Se ela tem filhos, como é que ela cata os filhos e sai? E aí, então fica a dica importante, se você conhece alguém que você sabe que vem sendo vítima de violência, de uma violência escalante, se você conhece alguém que tem medo do seu companheiro, ou que já teve medo, ajuda a sua conhecida, a sua amiga, a ter esse plano. E se você puder, você se inclui no plano. Você fala para ela, tá aqui o meu zap. Se você mandar uma mensagem falando, nossa, esfriou, eu já sei que você tá precisando de ajuda, né? Combina um código, porque são mesmo situações de emergência. E aí hoje também eu vi um vídeo que a gente compartilhou no nosso Stories, que é uma campanha também relacionada à violência contra a mulher em tempos de quarentena. Talvez vocês já tenham visto, se não, entra lá no Stories, que é muito legal o vídeo. Mostra uma reunião de trabalho, uma reunião à distância, cada um lá na sua janelinha, e numa conversa privada, uma das mulheres que está participando
pergunta pra outra, acha que a outra tá meio estranha e fala assim, tá tudo bem? E aí ela no privado também responde, ele me bateu. Tipo, o marido tá na sala lá no fundo e ela responde por escrito no privado, ele me bateu. Aí elas combinam como é que vão fazer e chama a outra, né, amiga da casa dela, chama a polícia e o cara, né, ela... amor, tem um documento pra você lá embaixo, sei lá como é que ela fala. E o cara sai sem saber que, na verdade, quem tá esperando ele lá embaixo no prédio é a polícia. Eu nem acho que funcionaria tão bem assim, né? De você chamar a polícia ir lá tão facilmente. Quem dera. Mas é isso de você encontrar uma forma de pedir ajuda e de uma amiga perceber na outra que talvez ela esteja precisando de ajuda, isso é fundamental. E se a amiga quiser dizer para outra, sua idiota, por que você ainda tá casado com esse traste? Não deixa, depois você fala, né? Acolhe a pessoa que tá sofrendo, que tá com medo. Não julga. Uma vez eu participei de um debate na Associação de Advogados, que uma boa parte da conversa era assim: não julga a mulher vítima de violência, ela já tá sofrendo, não culpa a mulher, não culpa a vítima. E aí teve a última mesa e alguém falou assim, conheço uma mulher que ela reatou várias vezes com o marido que agredia ela, 18 vezes, aí todo mundo, nossa, caramba, que... Acabamos de falar a tarde inteira que não é assim que se faz, não culpe a vítima. Tudo bem você falar com a vítima, você conversar com a vítima, você convencer a vítima de que ela é uma vítima e que ela tá correndo perigo. Pelo contrário, na maioria das vezes as coisas pioram. Tudo bem. A vítima. Oi, Daniele Zuckerman, Pablo. Nelson Hong. Já vou falar de você. Assistência social é fundamental nessa triagem, diz o Eduardo Trindade, sobre a ida de pessoas em situação de rua para um hotel contratado pela prefeitura. Sobre os campings, Márcio, não avançou nada ainda. Eu já mandei as referências que o chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos me pediu, tipo assim, me mostra onde já funcionou, e eu mandei alguns exemplos para ele. A Kátia falando do vídeo, né, que a amiga viu pelos olhos da tela. Oi, Fabíola Sucassi, eu vi a sua live, acabei de falar da senhora aqui. A Denise falando, amigo, é sempre bom nesse momento. Ajude primeiro. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O vídeo foi muito impactante e mostra aí, eu acabei de dizer exatamente isso, a importância de organizar planos de segurança. E a doutora Fabíola estava falando especialmente da mulher vítima de violência. A senhora está no céu. Tá bom, você, doutora Fabíola Sucassi. O que eu ia falar aqui? Que eu estava falando de mulher. Você já tinha pensado a mulher com deficiência? A mulher surda, a mulher cadeirante, que é vítima de violência, e daquelas 5 formas de violência, física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, a mulher vítima de violência, a mulher com deficiência está mais sujeita ainda a todas elas, porque alguém pega o cartão dela e saca o benefício dela, mantém ela já tem dificuldade de locomoção, então não precisa nem de quarentena para manter a mulher presa em casa. Então é muito importante, mais ainda nesses casos, que alguém acompanhe e tente perceber se tá tudo bem ou nem tanto. A Lilian já fez um print do meu meme travada, legal. Espero que eu não esteja travada agora, que eu quero falar de mais 2 coisas. Bom, finalmente sobre a doação de máscaras. Vocês viram que várias pessoas aí já... Parabéns pelas máscaras. Eu sou proponente da Frente Parlamentar de Integração Cultural e Política Brasil, China, Coreia e Japão. E a gente basicamente faz articulação entre representantes dessas comunidades no Brasil e fora do Brasil e procura ver de que maneira elas podem se beneficiar. A gente fez um seminário aqui sobre a educação básica na Coreia, na China e no Japão, o que pode servir de parâmetro pra gente, o que não tem nem comparação, porque são culturas muito diferentes, mas muitas coisas podem sim servir de parâmetro, de modelo, de inspiração. E aí a gente foi procurado por representantes da comunidade coreana, de uma associação de coreanos em São Paulo, interessada em contribuir com o combate à pandemia
E hoje eles fizeram a entrega de 100 mil máscaras. 100 mil máscaras para serviços de saúde da cidade e 700 máscaras para os serviços de abordagem da assistência social, aqueles que trabalham mesmo ali em campo, pessoal que trabalha na rua, na calçada, no viaduto, e receberam 700 máscaras de TNT, super levinhas e laváveis. Eu tenho uma delas aqui, que eu não estou usando, porque eu já pus a mão nela de tudo quanto é jeito, mas uma máscara super de qualidade e ainda por cima lavável. Portanto, são 700 máscaras, digamos que cada pessoa receba 2, né? Porque até durante o dia você pode ter que trocar a máscara. São 350 pessoas que não tinham e agora passam a ter esse equipamento de proteção super importante. Então, obrigada, comunidade coreana. Aliás, aqui onde a Rosiane ajuda a fazer a entrega das refeições, tem uma igreja coreana que entrega centenas de refeições super bem preparadas, super bem embaladas, e acho que 2 ou 3 vezes por semana. E também tinha uma igreja coreana que já fazia entrega de refeições na Cracolândia há muito tempo. Não sei se estão fazendo agora, porque a movimentação ali está mais restrita ainda. Deixa eu ver. O Nelson Hong, que foi a peça-chave que articulou essa doação aí. Pô, Nelson, eu que agradeço. Oi, Marcelo Romão. A Fabiola Sucasas fala aqui do apoio que a gente dá para o projeto PVDESF, que é o projeto de enfrentamento à violência contra a mulher por meio da Estratégia Saúde da Família, que foi esse que a doutora Fabiola articulou, e a gente consegue contribuir com emenda parlamentar para a produção de cartilhas que são distribuídas para as agentes comunitárias de saúde, para elas terem todo um guia ali, né, da sua atuação, e eventos também que fazem um encontro ali de 300 agentes comunitárias de saúde. A gente vai voltar um dia a fazer isso, tenho certeza, para dividir experiências, e que é sempre muito legal. A Márcia está dizendo que agora o ZAC é 24 horas. Eu estava conversando com o César hoje, que tantas coisas que a gente sempre quis para Pop Rua e que não aconteciam por uma razão ou por outra, e agora está acontecendo. Chuveiro, lugar para tomar banho. Sempre precisou de banheiro, de lugar para tomar banho, lugar para lavar a mão, lugar para lavar roupa. E agora, e nesse sentido é graças mesmo, graças à pandemia, agora as pessoas em situação de rua têm acesso a chuveiros em áreas públicas que foram, né, totalmente preparadas para isso. É menos do que precisaria? Sim, mas antes não tinha nem isso. E assim, tem uma central na Praça da República que tem capacidade para até 3.000 pessoas tomarem banho por dia. Então, que assim, tomara que alguma coisa disso fique. É como um hospital de campanha, uma estrutura temporária. Mas tomara que alguma coisa disso, dessa política, permaneça terminada a quarentena. Mas por que eu estava falando disso mesmo? Chuveiros, alguém me perguntou alguma outra... a Márcia lembrou aqui que o ZAC NARC agora está funcionando 24 horas. Isso era uma outra coisa que eu achava absurda, que era um equipamento, abre às 4 da tarde e fecha às 8 da manhã, e aí às 8 da manhã você expulsa todo mundo lá de dentro, e o cara que tem direito a uma vaga para pernoite ali, ele fica do lado de fora do portão, até que o portão abra às 4 horas da tarde, e agora finalmente os serviços estão funcionando em regime 24 horas. Também acho que não tinha que existir o serviço 16 horas, a menos que fosse só mesmo um dormitório de campanha, apenas um lugar que as pessoas vão para passar a noite em caráter emergencial, não como serviço fixo, permanente, com vagas rotativas nesse sistema 16 horas, depois joga o povo todo pra rua e que se dane. Então tem essas providências aí inéditas na emergência, e quem sabe algumas delas permanecem depois da emergência. Bom, para concluir com algumas notícias, informações auspiciosas, ainda estão abertas as inscrições. A Márcia Francine está me lembrando que são 650 agentes do CEAS. Bom, então a gente tem até agora 700 máscaras. Não dá para levar 2 para cada pessoa, mas se cada pessoa conseguir a sua caseira e mais uma dessas, já consegue pelo menos ter para trocar, né? Lava, seca. Então, e a gente ainda vai tentar mais, viu, Nelson Hong? O César acho que vai
Pedi um pouco a mais. 200 já foram entregues, 570 o César levou embora aqui hoje. Aliás, não levou não, deixou aqui na Câmara. A Márcia, que está sempre por aí, vai vir aqui retirar. Bom, Astrominas é um projeto muito legal de incentivo a meninas para que sigam carreira científica. É um projeto que é de alunas, professoras, doutoras da USP, é legal, é um grupo até que bem variado, e elas estão com as inscrições abertas até o dia 20 para o Astrominas 2020. Eu abri aqui o link é bem fácil de decorar. sites.usp.br/Astrominas. Então essa é a descrição do projeto em si, que incentiva meninas, né, a perceberem que meninas podem ser cientistas. Você vê assim, na história da ciência, as meninas conseguem citar vários cientistas homens e poucas mulheres, e às vezes muitas vezes a conquista da ciência é uma conquista coletiva, mas sai o nome de sai o nome do homem. Ou porque às vezes as mulheres são excluídas mesmo dos créditos no final. Então tem essas professoras, estudantes, doutoras que fazem essa promoção da ciência para meninas, e tem o projeto Astrominas 2020. Se você entrar lá no Astrominas, dá um Google também, né? No Google você vai chegar em tudo. E olha que legal, serão várias atividades em casa, né, virtuais à distância. É para alunas de 9º ano e 1º e 2º ano do ensino médio. Elas vão ter aulas de astronomia, matemática, física, geociência, astrobiologia. E os temas, mesmo à distância, vão ser desenvolvidos com experimentos, murais, palestras, conversas e debates. Haverá várias convidadas especiais, cientistas, compartilhando as suas trajetórias com as meninas. Então, ainda dá para se inscrever. As meninas precisarão ter um dispositivo com internet para assistir os vídeos, para participar de grupos de discussão. É 1 hora de dedicação por dia, e se cumprir todas as atividades, tem direito a certificado no final. Dia 20 de maio terminam as inscrições, é só clicar aqui na página. São 400 vagas, olha que maravilha, 20% para as cotas PPI, pretos, pardos ou indígenas, 40% para estudantes de escolas públicas e 40% para estudantes de escolas particulares. Se tiver mais inscrito do que vaga, o resultado será por sorteio. Então, Astrominas, inscrição até dia 20. O Vaitec da ADESAMPA, inscrições até amanhã. adesampa.com.br. Quando a gente entra no site, tem o banner rotativo ali, bem na cara do site. E um deles fala exatamente do Vaitec. Cadê? Aqui, ó, aceleração Vaitec, inscrições até o dia 16 de maio, acelerando empreendedoras e empreendedores da quebrada. Então, se você tem uma iniciativa inovadora, que usa tecnologia, que é replicável, escalável, quer dizer, isso que você vai desenvolver não é um projeto que só você é capaz de fazer e mais ninguém. O interesse do Vaitec, que é um programa público, é que você desenvolva uma iniciativa empreendedora que depois outras pessoas possam copiar e possam empregar também nas suas próprias quebradas. Então, é muito legal o Vaitec, e você tem um recurso, recebe uma bolsa para desenvolver o seu projeto, e tem mentoria, tem pessoas acompanhando. Astrominas, ADESAMPA. Eu queria sugerir aquele vídeo do Maria da Penha. E era isso. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo alguma... A Simone adorou a ideia do chuveiro. Diz que me faz lembrar uma música do Premê. O Lava Rápido de Gente. É verdade. Milagres da pandemia, as coisas acontecendo. Volte e meia eu uso essa frase da Lilian. Milagres da pandemia. Tipo os vereadores discutindo os projetos... sem atacar uns aos outros e realmente ouvindo os argumentos. Milagres da pandemia. O Marcelo fala que Márcia também é o nome da irmã dele, que é assistente social em Floripa e trabalha num abrigo sensacional. Parabéns para sua irmã, né? Que hoje é dia da assistente social. A Mari Lopes lembra que estamos sem ministro.
A Juliane fala de expandir os chuveiros para outros municípios de São Paulo. Sim, alguns já têm estruturas assim e tem iniciativas da sociedade civil também, de organizações não governamentais que fazem o ônibus chuveiro, que era uma das minhas propostas, assim, do coração, quando eu estava na assistência social, de ter ônibus chuveiro. Ônibus chuveiro na Cracolândia. Você não precisa construir uma estrutura. Você adapta um ônibus e ele pode circular e atender a vários lugares. Porque tomar um banho, a gente sabe disso. Tomar um banho é uma experiência transformadora. É que a gente toma todo dia e às vezes não dá valor. Mas eu juro por Deus, quando eu tô tomando banho, eu agradeço e eu dedico. E eu desejo, o chuveiro da minha casa é super bom. E eu desejo que todas as pessoas tenham direito a um banho restaurador. Então, quando tá muito calor, ou quando tá frio, ou você tá cansado, quando você tá dolorido. Então, acesso a banho é um super salto na perspectiva de vida de uma pessoa. É na qualidade imediata e daquele momento em diante. Então, eu sou super a favor de oferecer muito mais chuveiros para Pop Rua. E a Márcia Francine está dizendo que 200 máscaras já foram entregues para outros CEAs e agora vem aqui buscar esses 570. Oi, Felipe Bandeira, nosso artista. E o Digital da Rua pergunta se eu estou tomando sol na sacada. Olha, quando eu saio para estender roupa, recolher roupa, lavar os tapetes que os cachorros dormem, eu moro em casa, então tem um pouco de sol ali à minha volta. Rola oficina de máscara nos albergues? Puta, boa ideia, Digital da Rua. Claro. Aliás, alguns já devem estar fazendo. Posso apostar que sim. Mas onde não estão, é uma boa ideia. Obrigada, Kátia Carvalho. Bom, muito obrigada a todos que... Daniel Mares, adoro banho, adoro. Ofereço, dedico mérito de poder ter chuveiro quente na minha casa para que todos os seres também possam desfrutar desse conforto humanizante, civilizante. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Amanhã é sábado, aí às vezes no sábado... Oi, Penha Moreira, depois fala aí sobre o tutelar, como vem trabalhando nessa época. Mas eu vou terminar essa transmissão aqui. Sábado, às vezes eu fico na dúvida se eu entro e faço uma live ou não, mas vocês ficam sabendo na hora mesmo? Então, se eu fizer uma live amanhã, é mais ou menos às 6h30, senão domingo a gente se encontra de novo. Tchau, Kenzo, tchau, Penha, tchau, Digital na Rua, vou entrar lá, Hack Covid-19, boa dica. Valeu, Simone, beijo nas irmãs, valeu, Denise, tchau, até mais.